Mano, o Corinthians ganhou de 3-0 do Mirassol e a torcida do Corinthians deu um show novamente. Vamos dar uma olhada. Aí a torcida recebendo o Paulinho, um ídolo. Agora coordenador técnico do Mirassol. Foi lá no meio da torcida cumprimentar os torcedores. E é claro, né? É um ídolo do Timão. Foi lá, tirou foto. Um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Cumprimentando ali, tirando foto. Humildade pura. E o Rony também falando da sua volta ali na Neoquímica Arena, ele que era jogador do Corinthians. Na hora, aqui a chegada do ônibus aqui, já entrando aqui no corredor, e daí o vestiário do Corinthians fica à esquerda, e eu tive que ir pra direita, a sensação é estranha, né? Passei a vida inteira aqui, mas até fiquei, hoje eu fui fazer o doping, fiquei lá com o Guinegão, falei com o moleque, moleque gente boa, fenômeno, assim, torcendo pra felicidade deles, né? Eu como nascido e criado aqui no Corinthians, eu Ele queria falar eu como corintiano, né? desejo que os meninos sejam muito felizes, prosperem, ajudem o clube, e é isso que eu quero, eu só desejo sucesso. E aí a festa da torcida do Corinthians antes do jogo começar. Isso fora do estádio, cara. É realmente uma torcida absurda, cara. E depois a festa dentro do estádio. Ali já cantando Poropopó, né? Absurdo, cara. Pra mim, essa é a mais absurda que tem, cantar o Poropopó ali, todo mundo abraçado. Realmente mostra que a torcida é diferenciada. Olha isso, que incrível. E teve até xingamentos pro Reinaldo. Ali os jogadores do Mirassol já sentiram a pressão, né? Sabe o que acontece? A gente vê muito o corintiano torcer. Isso é algo que se chama atenção. Por exemplo, teve um jogo do Fluminense, teve um jogo importante do Fluminense aí. Contra o Lanús. Uma vergonha, você tava lá. Uma vergonha. A torcida do Fluminense muda. Mas não é só o do Fluminense. A do Santos acontece a mesma coisa. A do São Paulo, idem. A do Flamengo também. A diferente é o Corinthians. As demais torcidas são todas iguais. Todas têm o mesmo comportamento. Só gritam quando o time tá ganhando ou quando tá chovendo. Começa a chover, os caras ficam tomando chuva, eles começam a pular. Aí eles gritam. Presta atenção. Quando começa a chover, quando começa a chover, a torcida começa a gritar. Entendeu? Começa a gritar por causa da chuva. Cara, a única diferente realmente é do Corinthians. Ou quando tá ganhando. A torcida do Corinthians não. A torcida do Corinthians tá do lado do time o tempo inteiro. O tempo inteiro. É linda. Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, teve até o jogo que foi goleado contra o Bahia, foi 5-1, se eu não me engano. E a torcida não abandonou o time, continuou apoiando até o final. Fala, Fiel, alguns jogadores do Corinthians realmente não sabem onde estão jogando. De verdade, os caras não sabem qual é o valor verdadeiro de ter o Corinthians, mano. Ter o Corinthians no seu peito e ter a torcida na arquibancada. Eu falo muito isso, gente. Porque se você começar a observar os times no Brasil, mano, cara, cada torcidinha de teatro, mano, que pelo amor de Deus. Ontem, no jogo do Flamengo, o Flamengo empatou com o Cruzeiro. O Flamengo tem um timaço, mano, uma seleção. E o Jorginho, mano, jogador que joga na Europa, muitos Isso, se eu não me engano, foi na quinta-feira. anos na Europa, jogou na seleção italiana, teve que pedir pra torcida do Flamengo incentivar o clube. Cara, coisa que dificilmente você vai ver algum jogador do Corinthians fazendo isso na arena, tá? Torcida do Corinthians é fenomenal. O Corinthians tá num buraco financeiro danado, o time não corresponde. Cara, é derrota atrás de derrota, dentro e fora de campo, e a torcida tá lá. Todo jogo, 40 mil pessoas. Cara, aprendem jogadores, mano. A torcida do Corinthians é diferenciada, mano. De verdade, mano. Tá na hora de vocês começarem a entender qual o valor da camisa que vocês vestem, mano. Não tô falando monetariamente. Estou falando
espiritualmente, mano, porque a torcida ela canta tanto, mano, que ela interfere tanto no jogador do Corinthians quanto no adversário. O Corinthians Com certeza, eu acho que o desempenho do Mirassol, o Mirassol, que é a sensação do campeonato, acho que foi abaixo do esperado, porque eles sentiram a pressão da torcida do Corinthians. este ano, de verdade, mais uma vez, parabéns, porque cada um que vai na arena nesses jogos que o time não tá jogando porra nenhuma, merece um prêmio, mano. Nós que estamos do outro lado, às vezes não conseguimos em todos os jogos, também tá de parabéns. Agora o jogador tá na hora de acordar, porque você só vai sentir isso quando você sair do Corinthians e ir pra qualquer time aí que é torcida de teatro. E pensam que quando alguém afirmar que sabe como explicar o futebol, ou até mesmo que existe uma fórmula nesse esporte, mostre essas últimas semanas vividas pelo Corinthians. Elas serão o suficiente para acabar com qualquer argumento daqueles que pensam que esse esporte apresenta todas as respostas, ou até mesmo que é feito pra gente sã. Recentemente, um vídeo viralizou da entrevista coletiva de Dorival, onde um repórter questionava sobre os treinamentos da equipe ou algo parecido. Dorival Júnior prontamente rebateu, porque de fato, duvidar do que vem sendo feito ao ver as atuações do Timão nos últimos jogos... Cara, e nos últimos jogos do Corinthians, contra o Inter jogou muito bem, foi prejudicado pela arbitragem, e aconteceu a mesma coisa contra o Flamengo. Foi prejudicado pela arbitragem, porque não deram aquele lateral que era pro Corinthians, só que assim, o Corinthians decaiu no segundo tempo, claro, caiu de rendimento, porque não tinha um físico que jogou no primeiro tempo e não tinha elenco, né? Realmente, os reservas que entraram não é no mesmo nível dos reservas do Flamengo, mas a atuação no primeiro tempo poderia fazer 4, 5 gols, né? Contra o que o campo diz, o Timão construiu para vencer o Flamengo. Ainda no primeiro tempo, não o fez e o rival foi fatal. Porém, o desempenho coletivamente foi perfeito, com as peças que se tem à disposição e com o que se pode fazer atualmente. Diante do Internacional, a estratégia estava encaixada para a equipe buscar 3 importantes pontos fora de casa, apesar das circunstâncias que envolvem um elenco curto também. Mas outra vez o resultado não veio. Quando os pontos não chegam, o torcedor muitas vezes passa a questionar coisas que não condizem com os fatos e inegavelmente com as atuações que vinha tendo o Timão. Enfim, rapaziada, tem o pessoal comentando um pouco sobre essa partida do Corinthians, que pra mim jogou muito bem, a torcida do Corinthians apoiou em todo momento ali, e esses 3-0 foi muito efetivo, porque o Corinthians deu 3 chutes no gol e os 3 foram gols, e o Dorival Júnior vem apresentando cada dia mais melhora nesse time do Corinthians. Pra mim apresentou um futebol muito bem, colocou o moleque da base pra jogar, o André, fez o primeiro gol dele, ele realmente é uma promessa absurda, eu acho que tem tudo pra evoluir muito. O Breno Bidon na mão do Dorival Júnior, jogando como meia ali no lugar do Garro, tá jogando muito bem. Muita gente vem elogiando ele e ele tem que ser elogiado mesmo. O moleque da base vem crescendo cada vez mais. O Yuri Alberto fez gol, deu assistência, conseguiu melhorar o psicológico dele, né, da última partida. Ele falou que também se redimiu. Tem até vídeo no canal falando sobre isso. Se você quiser ver depois, vou deixar o link aqui. E realmente a torcida do Corinthians fez a diferença nesse jogo. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!